Todo mundo fala que o Estevão é o grande jogador diferenciado do Brasil em muitos e muitos anos. Tem gente que fala que desde o Neymar não tem um jogador para chegar tanto como o Estevão tá chegando. Eu não vi nenhum brasileiro chegando como o Estevão, tá? O Estevão destruiu em sua volta e o que ele fez no Stamford Bridge deixou o Thierry Henry completamente em choque nos bastidores da Inglaterra. Não estamos falando apenas de números, estamos falando de uma atuação técnica que paralisou a Copa da Inglaterra. O garoto brasileiro assumiu o protagonismo de um gigante como o Chelsea e transformou defensores profissionais em meros espectadores de um show de dribles e ousadia. O clima na Europa mudou porque ninguém mais pergunta quem é a promessa, mas sim como parar a realidade chamada Estevão. Hoje, no Footplay News, a gente vai analisar a atuação mágica do Estevão e porque ele já é considerado por muitos o melhor brasileiro na Europa hoje. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Estevão já joga mais do que o Vinícius Júnior na Europa hoje? Comenta aí e bora pro vídeo. Bom, o cenário era o palco sagrado do Chelsea em uma decisão de quartas de final da Copa da Inglaterra. O adversário até tentou se segurar, mas o time do Chelsea entrou em campo e com uma fome de gol avassaladora. Bom, o placar final de 7-0 não deixa mentir. Foi um verdadeiro massacre tático e técnico. Logo nos 2 minutos, o ritmo já estava ditado, mas o que realmente chamou a atenção do mundo não foi o volume coletivo, mas sim o brilho individual de uma joia que parece não sentir o peso da camisa azul. Estevão transformou um jogo de pressão eliminatória em um treino de luxo, jogando com a leveza de quem está em uma pelada de rua. Stamford Bridge pulsava a cada toque do brasileiro na bola, e a sensação geral era de que estávamos presenciando o nascimento de um novo rei no futebol inglês, um jogador que decide o destino da partida com uma naturalidade que beira o absurdo para sua idade. O que vimos nesse final de semana foi uma consolidação de uma colônia brasileira de altíssimo nível no Chelsea. Enquanto o Estevão dava o seu show particular, outros nomes conhecidos da nossa torcida também mostravam serviço. O João Pedro balançou as redes aos 25 minutos, demonstrando que está totalmente adaptado ao futebol britânico. E o volante Andrei Santos também deixou sua marca, mostrando uma chegada forte na área. No entanto, mesmo com tantos brasileiros se destacando, o nome que não saía da boca dos torcedores nas arquibancadas e nos pubs de Londres era um só. O Estevão se tornou o epicentro criativo da equipe. Ele não se limita a ficar espetado na ponta esperando a bola. Ele recua, arma o jogo, dribla por dentro e serve os companheiros com uma visão de jogo privilegiada. Essa conexão entre os nossos talentos está fazendo o Chelsea recuperar o seu DNA vencedor e atraindo os olhares de todo o continente para o que está sendo construído no clube. Quando uma lenda do tamanho do Thierry Henry resolve abrir a boca para elogiar um jogador, o mundo do futebol para ouvir. Henry, que é considerado por muitos o maior jogador da história da Premier League, não foi apenas protocolar em seus comentários. Ele foi profundo e passional ao falar do Estevão. Segundo informações de bastidores, o craque francês ficou impressionado com a capacidade de 1 contra 1 do brasileiro. O recado de Henry foi direto para a imprensa e para os críticos. Deixem o Estevão brilhar, deixem ele jogar do jeito dele. Henry ressaltou que jogadores com essa ousadia estão se tornando raros no futebol moderno, que é cada vez mais engessado por táticas rígidas. Para o ídolo francês, o Estevão representa a essência do futebol de rua, aquele jogador abusado que não tem medo de errar e que tenta o drible novamente logo após uma falha. Esse aval de um gênio como Henry coloca o Estevão em uma prateleira de prestígio imediato na Europa. A análise técnica do Henry tocou em um ponto que todo mundo viu no jogo. Ninguém gostaria de ser o marcador do Estevão. O moleque é o que os ingleses chamam de pesadelo para os defensores. Ele tem um repertório de dribles que desestabiliza qualquer sistema defensivo. Não importa se o marcador dobra a marcação ou se tenta ser mais físico, o Estevão usa a inteligência e a velocidade de pensamento para encontrar saídas impossíveis. O Henry destacou que o brasileiro testa os adversários durante os 90 minutos sem parar. É uma tortura psicológica para o lateral que sabe que em algum momento será vencido pela habilidade pura do brasileiro. Essa capacidade de manter a agressividade ofensiva durante todo o tempo é o que torna o diferenciado. Ele não se esconde do jogo se estiver em um dia ruim. Pelo contrário, ele pede a bola ainda mais, forçando o erro do oponente até conseguir a jogada que decide o placar. O técnico do Chelsea também não poupou elogios ao seu pupilo na entrevista coletiva após a goleada. Ele foi categórico ao afirmar que o Estevão é um jogador que simplesmente não tem limites. O professor confessou que muita gente já suspeitava. O time do Chelsea muda de patamar quando o brasileiro está em campo. Existe uma dependência saudável do seu talento criativo. O treinador explicou que o Estevão traz uma imprevisibilidade que o esquema tático sozinho não consegue proporcionar. Ter um jogador com essa mentalidade vencedora
torcedores sem medo de assumir a responsabilidade é um presente para qualquer comissão técnica que deseja brigar por títulos grandes na temporada. Nas redes sociais, a torcida do Chelsea iniciou um movimento que mostra o tamanho da idolatria que o Estevão já conquistou em tão pouco tempo. A expressão "ele é o cara" ou "o escolhido" inundou o Twitter e o Instagram após a eleição de melhor da partida. Os torcedores ingleses, conhecidos por serem exigentes e às vezes frios com estrangeiros, estão completamente rendidos. Eles comparam o impacto imediato do brasileiro ao de grandes ídolos do passado do clube. A facilidade com que ele distribui o jogo e a sua personalidade para decidir jogadas cruciais geraram um choque cultural em Londres. A galera está postando vídeos de cada drible e cada assistência, tratando o Estevão como uma peça que faltava para o Chelsea voltar a ser o bicho-papão da Europa. É impressionante como o marketing orgânico ou em cima do seu futebol está transformando o Stamford Bridge em um parque de diversões particular a cada rodada que passa. Muitos analistas de plantão ainda tentam rotular o Estevão apenas como uma promessa para o futuro, mas sua atuação contra o Port Vale enterrou essa narrativa de vez. A assistência magistral que ele deu e a forma como ele comandou o ataque provam que ele já é uma realidade na prateleira de cima do futebol mundial. Ele não está apenas ganhando minutos para se adaptar, ele está sendo o diferencial técnico de um elenco bilionário. O debate agora na Inglaterra não é mais se ele vai vingar, mas sim até onde ele pode chegar na disputa de prêmios individuais se mantiver esse nível de regularidade nas próximas fases da Copa e no restante do campeonato nacional. O segredo do sucesso recente do Chelsea sob o comando de Rose Senior passa obrigatoriamente pelos pés do Estevão. Ele se tornou um motor criativo que faz o time girar. Quando a bola chega nele, o jogo flui. Quando ele não participa, o time parece travado e sem ideias. Essa capacidade de atrair a marcação é o que libera espaço para jogadores como João Pedro brilhar. O Estevão atrai 2 ou 3 marcadores para o seu lado do campo, abre um buraco na defesa adversária e tem visão necessária para inverter a jogada ou meter um passe em profundidade milimétrica. Essa inteligência tática é rara em jogadores da sua idade. Ele entende que não precisa apenas driblar, mas sim usar a sua habilidade para potencializar o coletivo. É por isso que o treinador e os companheiros confiam tanto nele. O Estevão joga para o time, mas resolve na individualidade quando a situação exige um toque de gênio. Com a classificação garantida após o atropelo de 7-0, o Chelsea agora vive a expectativa para a semifinal em Wembley. O Estádio Nacional da Inglaterra é o palco onde as lendas se consagram, e o torcedor dos Blues já imagina o Estevão desfilando seu talento por lá. Os defensores das outras equipes classificadas certamente já estão perdendo o sono e assistindo aos vídeos das últimas atuações do brasileiro para tentar entender como pará-lo. O bicho vai pegar em Wembley, pois o nível de dificuldade aumenta, mas o Estevão já mostrou que quanto maior o palco e maior a pressão, mais ele cresce. A cidade de Londres está dividida entre a ansiedade e o respeito pelo novo fenômeno brasileiro que está redesenhando as expectativas do Chelsea para 2026. A semifinal será o teste de fogo definitivo para consolidar sua imagem como principal jogador da equipe nesta temporada mágica. Mas, retomando as palavras do Thierry Henry, uma frase em específico ecoou forte na imprensa britânica: ninguém gostaria de jogar contra o Estevão. Henry explicou que o motivo disso é a imprevisibilidade constante. O defensor nunca sabe se o brasileiro vai cortar para dentro, ir para o fundo ou soltar um passe de primeira. Além disso, a resiliência emocional do garoto é assustadora. No futebol de elite, muitos jovens se abalam após um erro bobo, mas o Estevão parece ter uma blindagem mental. Ele continua tentando as jogadas mais difíceis, mesmo sob vaia ou marcação pesada. Esse comportamento é o que o Henry chama de personalidade de craque. Quando um ícone que já ganhou tudo diz que você é um adversário indesejado, o recado para o mercado mundial é claro. O Brasil exportou um fenômeno que está pronto para dominar a Europa e que não aceita ser coadjuvante em cenário nenhum. A discussão que está incendiando as mesas redondas e as redes sociais hoje é: Estevão já é o melhor brasileiro atuando na Europa? A comparação com nomes como Vinícius Júnior, Endrick e Rafinha é inevitável. Enquanto Vini é o rei consolidado no Real Madrid, o Estevão traz um frescor e uma criatividade no drible curto que lembra os tempos áureos do futebol brasileiro raiz. Ele tem uma capacidade de finalização e assistência que coloca como um jogador talvez mais versátil no último terço do campo. Muitos argumentam que pelo impacto imediato e pela forma como carrega o Chelsea nas costas, ele parece ao menos estar na mesma conversa que os astros merengues. O fato de estar brilhando na liga mais difícil do mundo, a Premier League, dá um peso extra para o seu desempenho. Se ele continuar nesse ritmo, a coroa de melhor brasileiro no exterior pode mudar de dono muito antes do que os especialistas imaginam no início da temporada. A atuação do Estevão foi apenas mais um capítulo de uma história que promete ser lendária. O Chelsea acertou em cheio ao apostar todas as fichas no garoto.
e o futebol mundial ganha um novo protagonista para admirar. O aval de Thierry Henry e o desespero dos defensores ingleses são a prova de que o nosso menino de Londres está em outro nível. A caminhada rumo ao Wembley será emocionante e nós vamos acompanhar cada drible, cada gol e cada declaração sobre esse fenômeno. O Estevão provou que o futebol brasileiro continua sendo a maior fábrica de gênios do planeta e que a alegria de jogar bola ainda é a arma mais poderosa contra qualquer sistema tático. Mas e aí, na sua opinião, o Estevão superou o Vinícius Júnior em termos de bola jogada nessa temporada? O aval do Henry foi justo ou exagerado para o moleque? Deixa o seu comentário aqui e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, antes de você finalizar o vídeo, se aparecer um botão de hypar, dá aquela hypada no vídeo, ajuda o nosso canal a crescer, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.